Olá, amigos. Estamos de volta ao Debate Comunhão. Depois de um bom tempo, sem termos nossos debates aqui, estamos retornando com um tema, eu creio, extremamente importante e necessário para discutirmos nos dias de hoje, principalmente no ambiente cristão. Gostaríamos de discutir hoje a respeito daquilo que foi liberado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, das 40 gramas de maconha. Não é mais um delito penal, agora é um delito administrativo. E nós gostaríamos de discutir isso aqui e temos conosco três extremamente expoentes aqui da nossa sociedade religiosa e eu gostaria de apresentá-los cada um. Primeiro, o meu grande amigo, pastor Evaldo, da Igreja Batista da Praia da Costa. Prazer. Uma alegria, pastor Zé Ernesto, estar aqui com os colegas, com o irmão, para podermos participar desse debate precioso. Muito bom. Temos também aqui conosco o pastor Francisco Veloso, grande conhecedor dessa área, está conosco também para debater com a gente. Prazer, José. De José para José. Deus nos abençoe e nos use poderosamente para instruir os nossos telespectadores. Amém. E está conosco também aqui uma pessoa extremamente importante para nós, que é o professor e nosso doutor Ulisses, que trabalha nessa área de médico psiquiatra, e eu tenho certeza que há de nos esclarecer muito a respeito do uso e principalmente dos efeitos dessa droga no ser humano. É um prazer estar aqui nessa mesa, essa pleia de colegas, para tratar desse assunto muito importante para o momento. Que Deus nos dê direção. Amém, verdade, né? O que nos impressiona, o que nos deixa assim assustados, é exatamente entender por que depois de um bom tempo, a nossa sociedade permitiu que drogas até então ilícitas, ou melhor, ainda hoje ilícitas, pudessem ser utilizadas, não no público, mas pudessem ser utilizadas em sua casa, em seu escritório, em algum lugar, perfeito? Por que nosso Supremo Tribunal Federal permite esse tipo de coisa, esse tipo de atitude na nossa sociedade nos dias de hoje? Esse é o nosso propósito que nós queremos discutir aqui. E a primeira pergunta, eu gostaria de estar aqui do meu lado, meu pastor Evaldo. Você acha que essa decisão de liberar o porte e o uso de 40 gramas de maconha, que repercussões isso poderia ter na nossa sociedade? Primeiro, eu creio que a decisão do Supremo, ela colide com a questão da sua possibilidade de decisão. Eu creio que essa decisão é mais afeita ao Congresso Nacional. Para mim, o Supremo ele ultrapassa o seu limite e ele decide pelo Legislativo. Então, para mim, já começa aí o equívoco. Segundo, eu fico pensando quais foram os parâmetros que foram utilizados para tomar uma decisão de tamanha importância. Por exemplo, fala-se em 40 gramas do porte, né, para utilização. Qual foi o parâmetro usado para 40? Poderia ser 30, 20, 50, 60? Que parâmetro é esse? Não tem parâmetro. Uma decisão sem parâmetro ela é muito preocupante, porque aí a gente está falando de algo que as pessoas estão fazendo no chute. Como que é isso? E aí não dá para entender um pouco. Pastor Francisco, definir 40 gramas, o senhor acha pouco, acha muito? O que o senhor acha? Que parâmetro é esse que nós poderíamos... Será que eles tinham algum parâmetro para determinar que 40 não faz mal? O que o senhor acha? Não tinha, não tem, não. Acho que eles não têm ideia, e acho que a maioria de vocês também, aqueles que estão nos vendo e agora nos ouvindo, não tem ideia o que é um pacote de 40 gramas. Um pacote de 40 gramas pode dar 50, 60, 80 cigarros. Quer dizer, é uma coisa muito assim, superficial. A decisão 80, foi uma droga. Fumar 80 cigarros faz mal? Dependendo do organismo de cada um, faz mal, para umas pessoas faz mal um só. Então, para outros faz 10. É uma coisa Então horrorosa. Deixa eu perguntar ao doutor Ulisses aqui. Doutor Ulisses, quantos cigarros eu posso fumar de maconha por dia? Como disse os colegas, isso é uma questão, a resposta é individual. Porque depende do nosso sistema nervoso central, onde há trilhões de circuitos elétricos, né, que Deus fez de uma maneira maravilhosa, esplendorosa, que a ciência apenas descobriu. E sabemos que algumas pessoas têm receptores, quer dizer, substâncias químicas, dentro do corpo, chamadas endógenas, para agir nos neurônios, para produzir bem-estar, mal-estar, conforme a resposta da pessoa na situação que ele vive. E alguns têm mais receptores, outros menos receptores. Então, realmente, dimensionar isso fica muito difícil. Só na clínica,
com o tempo, a gente vai estudando e verificando. Maconha, para esse, ele usou chamado funcional. Ele usa, trabalha, tem a família para lá. Um grupo muito restrito, muito pequeno. E é aquele que é funcional, que é nas festas, etc., tal, de trabalho, mas com o tempo, devido a ter muitos receptores para a maconha, ele vai ter realmente a fase da alucinação, a fase da diminuição da capacidade cognitiva, etc. Aí vem os problemas sequentemente. Tem um preço? A médio e longo prazo. Quer dizer, então, a maconha, ela tem, é possível, mas ela paga um preço. Ao fumar, alguém usar a maconha, ele vai pagar um preço posteriormente. Sim. Na sua saúde. Porque para algumas pessoas é a droga do engano. Ela dá um up na pessoa, sim, dá um bem-estar, esquece os problemas, principalmente traumas da infância, que a psicanálise, a psicoterapia explica muito bem, que ele traz consigo o desprazer da vida dele. E na maconha dá um falso prazer imediato. E depois vai aumentando o desprazer cada vez mais e assim vai chamando outras drogas para se fazer. Me permite uma colocação? Há pouco tempo atrás, estava dando uma palestra para um colégio em Melgaço, crianças, eu até fiquei assustado, porque eram mais de 45 crianças. Como vou fazer a palestra, né? Mostrar os vídeos. Aí eu perguntei para as crianças primeiro o que eles sabiam de drogas. E uma menina que devia ter o quê? 7 anos. Falou assim, tio, é verdade que mulher, quando fuma maconha, ela tem um aparelho reprodutivo estragado? Eu falei, onde é que você viu isso? Ela fez assim. Celular. Quer dizer, é um perigo hoje. A gente tem que chegar antes através da prevenção, sabe? Ensina a criança no caminho que deve andar, inclusive na área da prevenção. Ensinar antes. Eu costumo dizer que a prevenção é uma única arma contra o tráfico. E o que o doutor Ulisses estava falando... Mas eu quero também, mais coisa de você. Porque... Eu sei, mas eu queria corroborar com o que ele está falando, que o Veloso também, é que cada planta tem um efeito, tem uma planta que tem um efeito maior. E tem pessoas que têm sensibilidades diferentes. É o que ele estava dizendo. O camarada que tem uma sensibilidade vai ter um efeito. E o outro que tem a sensibilidade maior é outro. Então, por isso que não pode se passar a régua. Mas eu queria deixar a parte química para ele, que é médica para ele, e eu preciso ouvi-lo na parte espiritual. Né? Do ponto de vista... Nós somos cristãos, mas existe já o fumo, né? O cigarro, existe a bebida. E hoje, infelizmente, na nossa sociedade, inclusive intramuros, dentro das nossas igrejas, né, já não é tão complexo você encontrar alguém que fuma ou alguém que bebe. Como é que o senhor encara essa questão espiritual dos vícios e principalmente da maconha? Olha, eu acredito, se formos analisar do ponto de vista bíblico, eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 6, 12 e 13, que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Perfeito. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Perfeito. E o que eu penso do vício? O vício é o domínio. Quando a pessoa perde o controle e ele é dominado por aquilo que ele usa, e o vício aqui, a gente não pode relacionar ele só à droga, né? Só à bebida. Vício pode ser tudo na minha vida. Um celular pode ser um vício, não é? E aí vai, tem várias. Tudo aquilo que me domina, aí vai me tirar do meu estado de vigília, vai me tirar do meu foco, vai tirar dos propósitos da minha vida e eu vou viver dominado. E a Bíblia diz que eu não devo viver assim, né? E a palavra de Deus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E às vezes o vício escraviza e domina a pessoa. E não só domina, mas ele leva aquela pessoa a ser dependente e aquela pessoa não sabe viver sem aquilo ali. E aí ele se torna aquela pessoa assim, que ele tem que praticar aquilo, colocar aquilo, e ele não sai daquela escravidão que, num primeiro momento, pode se tornar uma escravidão do vício em si, mas num segundo momento, uma codependência, e aí vai, né? Vai acontecendo uma série de questões. Então, do ponto de vista bíblico, eu creio que a gente deve evitar tudo aquilo que vai nos escravizar, que vai nos tirar do estado de nossa vigília, do estado da nossa comunhão com Deus, aquilo que vai nos tirar a liberdade de ação. Perfeito. E é o que a palavra de Deus nos diz. Doutor, é possível? A maconha vicia? Sim. De que maneira que a maconha vicia? Nós trabalhamos lá na APAD, Associação de Prevenção e Assistência ao Dependente de Drogas e seus familiares, fundado em novembro de 1988. Nós somos um dos diretores fundadores e médicos voluntários desse tempo, e somos o diretor do Centro de Estudos e Pesquisa lá. Eu sou encarregado das pesquisas. E acompanhando, e como já fui pesquisador do Ministério da Saúde,
por algum tempo, tenho esse hábito de trabalhar na clínica, mas pesquisando. Realmente. Então, como eu disse no início, depende de cada indivíduo, depende de circunstâncias, depende de sexo, depende de idade, depende da cultura onde veio, do ambiente que ele está instalado, do circunstante. Por quê? Criança aprende por imitação. É o reflexo dos mais velhos, trazendo aquilo que eles realmente falam, que eles fazem, do que realmente é. Então, a criança vendo esses parâmetros, ele vai sentindo-se amada e importante, vai gerar no sistema nervoso central prazer. E esse prazer vai acumulando dessa sensação prazerosa, elevando a pessoa até iniciar a estruturação da sua personalidade no ventre da mãe até os 7 anos de idade. Se esse ambiente de casa tiver esses fatores, estão chamando fatores formadores da personalidade humana, então vai fazer com que a criança, da adolescência, tenha um filtro chamado filtro da personalidade, então ele vai ter uma percepção moral. Sim, não, o certo e errado. Então ele vai aprender. E tem os pais, se for uma casa da sabedoria, onde os pais têm um bom nome, têm a graça de Deus, onde são humildes, não discriminam, tem o temor do Senhor, tem a honra, então o filho vai introjetar esses princípios, formando a sua estrutura da personalidade. Aí, para dizer não à droga, é fácil. E sim para a vida comunhão, a vida comunhão, né? A vida comunhão, dentro do lar, noção de conjunto, a família que é mais importante para ele. E a família com Deus na família, agindo na família. Então, esse rapaz, ele na adolescência vai ter chamado filtro da personalidade. Ele vai dizer não, tudo aquilo não será um perfeito, mas será uma pessoa que vai ter noção de que é um cidadão e de que é uma família. Perfeito. E de que é o bem para o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor Veloso, na sua experiência, você tem bastante com essa área de drogas, qual seria a quantidade mínima que não viciaria uma pessoa? Quer dizer, se eu dissesse, uma pessoa que fuma 10 cigarros por dia, 5 cigarros por dia, essa pessoa está sujeita a se tornar um dependente de droga? Na sua experiência, o que você diz? O grande problema que eu costumo dizer que é o primeiro baseado, por exemplo, você nunca fumou maconha, mas se eu te der um baseado hoje para fumar, provavelmente não vai ter nenhum efeito sobre você, nada, você não vai ficar doidão, né, ligadão. Mas amanhã eu chego com uma pedra de crack, vou te dar o pedra de crack, você vai falar, isso não. Aí eu falo com você, qual é, cara? Você perdeu a moral comigo, você perdeu a virgindade moral, você é maconheiro, você fumou maconha comigo ontem, ou seja, você perdeu o direito de dizer não para mim e para as outras drogas. Então, a maconha funciona também nesse sentido. Seria, então, a porta de entrada da maioria das drogas. E, às vezes, você fuma um baseado, não vai acontecer nada. Se o Evaldo fumar um baseado, ele fica doidão. O doutor também. Depende muito do organismo de cada um. Não é a mesma resposta. Vou passar mal. Sim. Vou passar mal. Eu conheço casos de pessoas que fumaram e não gostaram. Nunca mais voltaram para a maconha. Mas foram usar outra coisa. De que maneira, pastor Evaldo, a igreja pode agir nessa situação? Continuamos assim meio... Eu percebo que a igreja, ao longo do tempo, tem sido um pouco omissa. Sim. Principalmente em recriminar os vícios, de maneira geral. Omissa não, muito omissa. Eu acho que a gente precisa conversar com esse pessoal, com essa geração. A gente precisa esclarecer. Falta muito esclarecimento, até porque o meio que eles convivem é um meio que incita. Por exemplo, o meio escolar incita. A universidade hoje, mais do que incita, a universidade empurra a pessoa para a utilização não só de maconha, mas de outras drogas, né? Mas a gente está aqui falando de maconha. Então, eu creio que a igreja ela tem que esclarecer, ela tem que dar instrumentos para essa pessoa saber lidar com isso. Eu falo sempre com os jovens e adolescentes da igreja, para dizer não, você precisa saber o que é que está diante de você. Você precisa dizer por que não. Por que você não precisa daquilo? Porque você tem algo muito maior do que aquilo. Você tem algo muito além daquilo ali. Você não precisa, por exemplo, fumar um baseado, como o Veloso falou, para você ser feliz, para você ficar alegre, para você vencer sua timidez. Muitas vezes, muitas pessoas se apegam nisso e fazem da maconha um escudo, ou de qualquer outra droga. Usa como escudo. Eu vou beber uma bebida, vou fumar um baseado aqui para eu me soltar, para eu ficar... Não, você pode também conseguir isso sem utilizar, eu diria, esse subterfúgio.
Então, é preciso conversar com essas pessoas, ensinar essas pessoas, esclarecer essas pessoas, mostrar para elas que elas podem ir além disso. Através de quê? Através de algo que a gente vai colocar diante delas, mostrando como. O Veloso falou algo que eu acho super importante. A gente precisa começar a trabalhar com os nossos, as pessoas da igreja na infância. Porque hoje a droga já alcançou as crianças. Sim. E ele mesmo citou isso. Então, a gente precisa fazer um trabalho, é um trabalho preventivo mesmo. Pastor Evaldo, eu tenho pacientes lá que eu atendo na primeira igreja Batista Pariga, 7, 8, 9 anos, que estão usando droga. E aprenderam isso com os pais. A igreja, de modo geral, Veloso, não tem se preocupado muito na salvação, muito em falar do céu, da eternidade, mas tem se esquecido do dia a dia, das lutas que nós temos aqui no nosso dia a dia, seja das crianças. Eu vi uma frase essa semana, muito interessante. Por que nós não conseguimos falar com nossos jovens? É porque nós não sabemos falar para os jovens. Nós não temos experiência com os jovens. Parece que nós vivemos 2 gerações completamente distintas, né? E os jovens têm, obviamente, hoje fugido da igreja, saído da igreja, com raras exceções. Por quê? Porque falta uma linguagem nossa para o jovem, para as necessidades do jovem de hoje. O que é que o senhor acha disso? Lá na minha igreja, os jovens, as crianças me chamam de velosão. Brincam comigo, me dão um tapa aqui, tal. E não é falta de respeito, é viver o mundo dele. Eu costumo dizer assim, quando eu vou falar com o dependente químico, eu vou usar o linguajar dele, não vou chamar de socialência, de maneira subliminar, subreptícia, usar a palavra de... Não, você fala com o cara, chamar o cara de cara. Qual é, cara? Você está andando mal, o que está acontecendo com você e tal. Agora, os jovens hoje, as crianças, estão ouvindo mais daquilo que estão vendo. Perfeito. Há pouco tempo atrás, um jovem senhor me procurou lá no consultório e ele queria saber de mim, doutor Ulisses, que eu ajudasse a ele a colocar na boca dele palavras para que ele pudesse falar para o filho dele, de 7 anos e o de 9 anos, para não entrar nas drogas. E eu não conhecia ele, era o final do dia. Eu fiquei em pé e falei, assim, automaticamente, como uma revelação, Evaldo, eu falei assim... qual é a sua profissão? Ele fez assim, eu fabrico crack lá no meu bairro, vendo, e o que sobra eu mando para o interior do estado. Aí eu olhei para ele e falei assim, seus filhos serão iguais ao senhor, melhores ou piores. Imagina, né? Aproveitando essa fala, pastor Veloso, eu fico, se tem dúvidas, se de fato, quer dizer, o uso da maconha, ela traz os malefícios que, na maioria das vezes, faz para o corpo. Mas, e do ponto de vista social? Quais são os malefícios sociais que o uso da maconha faz? O que o senhor acha como médico? Pastor, eu vejo como o pastor Evaldo, pastor Veloso, porque eu volto na estaca zero. É na estrutura da personalidade que começa do ventre da mãe, a partir do 4º mês fetal, do feto, em que o sistema nervoso já tem capacidade, tem as sensações que vêm de fora e por dentro da mãe. Se estilar dessa criança o prazer, o pai chegar em casa à tarde, a mãe abraçar o marido, isso vai passar tudo para o bebê. Sensação de prazer ou desprazer. Quando chega na fase adulta, você acumulou desprazer, droga e sexo, é imediato. Tomou, pá, acabou. Há uma falsa resolução dos desprazeres. Mas que ele vai acumulando e nós vamos, depois, na fase adulta, trabalhar o iceberg. Tudo que nós estamos vendo aí na sociedade... Nós somos motivados pelo prazer. Mas o que naufragou o Titanic estava lá no fundo. É prevenção da educação, da formação, da estrutura da personalidade humana, que vai do 7, da fase fetal, aos 7 anos de idade, 80%. Aí essa personalidade bem estruturada, nem tem ninguém, como diz o pastor, Provérbio 22. Ensina. Tem de 1 a 5, tem 7 fundamentos para ensinar uma criança. E no verso 6 é a prática. Diga agora, você tem já dentro do lar os 7 fundamentos, que é o bom nome, a graça de Deus, não discriminar, não censurar, ter humildade, temor do Senhor e o princípio da honra, da casa da sabedoria. Aí vem o verso 6 e agora você instrui o menino. Mas que teve o ambiente assim. Aí nunca, e eu acompanho há quase mais de 40 anos, famílias, e tem uma estatística dessa. Aqueles que realmente começaram a ensinar desde o ventre da mãe ali, até 7 anos, quer dizer, realmente são cidadãos
de honra, de respeito na sociedade, nunca vai procurar droga. Nós somos movidos a prazer. Então, o prazer realmente é algo que nos domina. É a criança na primeira infância sentir-se amado e importante. Sentir-se amado e importante, ele vai se voltar para Deus desde pequeno. Na realidade, ele é espelho do pai. Se o pai tem a graça de Deus nele, há um entrelaçamento dentro da física quântica, está provado isso, entre o pai e o filho. E com o Espírito Santo de Deus e a palavra, vai para ele, com o Espírito Santo de Deus e a palavra, vai passar para o filho. Uma força que o mundo não conhece, o mundo não sabe o que é, que vence o maligno e todo o poder das trevas. Pastor Evaldo, deixa eu te provocar mais um pouco. Se o senhor pudesse fosse chamado para falar para pastores a respeito deste assunto, qual o conselho que o senhor daria para que a igreja de hoje, de que maneira a igreja deveria encarar esse problema de frente com os pastores aí, principalmente sabendo que a boa parte da nossa cidade de Vitória, os bairros mais carentes, onde hoje o consumo de drogas é extremamente alto. Qual o conselho que o senhor daria? Primeiro, eu acho que lá atrás, a gente simplesmente desligava as pessoas da igreja, né? E dizia que eles estavam em pecado e colocava eles para fora. Mas a gente aprendeu que isso não resolve o problema, né? Simplesmente excluir as pessoas da igreja, desligá-las, não vai levar a nada. Eu acho que a gente precisa, sim, ter um olhar diferenciado para essas pessoas. A igreja, ela precisa oferecer ferramentas. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e é uma dor da alma. E ela está se escudando nas drogas, na bebida e em outras coisas mais. Então, é uma dor da alma. Ele está ali sofrendo. Qual é o instrumento, qual é vamos dizer assim, a condição que a igreja dá para aquela pessoa ser tratada? Nós temos trabalhado em nossa igreja um ministério chamado Celebrando a Recuperação, que trabalha isso. Mas existem outros. É muito bom. Né? Muito bom. Existem outras ferramentas, não é isso, doutor Luiz? E que também precisam. Também trabalhamos lá atendimento psicológico. Muitas igrejas hoje já estão trabalhando nesse nível de oferecer atendimento psicológico, porque algumas pessoas têm problemas nessa área mesmo, né? Na área emocional, na área comportamental, e ele precisa, até estrutural, e é o caso do Dr. Luiz, que precisa. E a gente percebe, eu não sei se o Veloso poderia falar um pouquinho disso, ele tem muito conhecimento nessa área, essas pessoas que muitas vezes mergulham profundamente nas drogas, a gente vai olhar lá no fundo, a gente percebe que elas estão com problemas seríssimos na área emocional. Seríssimos. Eu queria aproveitar o Veloso, né? Aqui. Rejeição, acima da rejeição. Não é? Paterno, materno e tal. Vamos contar uma pequena experiência, porque nós estamos na minha área lá, onde nós também temos a nossa igreja, e o que eu percebo ali, o grande e maior, talvez, problema que a gente enfrenta não é só com o drogado, com tudo que você acabou de falar, mas com a família. Sim. O maior problema que eu tenho não é com o dependente químico, é a família que me dá mais problema. A família. Até porque geralmente a família abandona, abre mão. Não, tem família que financia o vício do filho. Ou financia, né? Hoje mesmo eu falei com um senhor. Facilitadores. Porque ele sabe, ele dá dinheiro para o filho ir almoçar lá fora, dá 40, 50 reais, e o filho volta com cocaína. O filho não foi almoçar. E ele sabe disso. Quer dizer, os pais. É preciso aprender. Aquilo que o Evaldo está falando, para a gente ensinar ou cobrar, a gente tem que aprender. Quando Deus mandou Josué invadir Jericó, Josué não invadiu. Ele mandou espiões conhecer os inimigos, as armas do inimigo, para depois combater. Para combater o mundo das drogas, e o senhor falou agora mesmo que as drogas na periferia, não, as drogas estão em todos os lugares. Hoje tem a droga delivery. Se quiser maconha na minha casa, eu ligo, o cara vai levar lá em casa. Sabe? Aquelas modas, tudo, né? Estão em todos os lugares, principalmente o crack. E a maconha agora liberada não precisa mais, né? Qualquer esquina você vai comprar. E a maconha, eu quero dizer para vocês que a maconha não está liberada agora, não. O que a STF fez deu apenas repercussão, vamos dizer assim, nacional em termos de mídia. Mas olha só, isso aqui. É um tênis feito de maconha, que eu aprendi lá no Rio de Janeiro. Isso aqui eu comprei no centro de Vitória, que é uma propaganda da maconha. E eu fiz uma palestra no Proed e o coronel comandante mandou os policiais aprender todos esses bonés. 4:20 p.m., 4:20 da tarde, todo maconheiro, 4:20 da tarde tem que fumar maconha em homenagem a Bob Marley, o rei da maconha no mundo, que morreu de overdose. Então, a maconha está liberada há muito tempo. O que o STF fez foi essa provocação aqui. Que conselho o senhor daria para uma família que tem um filho, uma filha envolvido com drogas? Ao invés de culpá-lo, procura alguém capacitado para isso, sabe? Porque ao invés de acusá-lo, às vezes os pais são culpados também por omissão, por mau exemplo.
o pai que fuma e bebe cerveja, como é que vai cobrar do filho que está fumando maconha? Doutor Luiz, existe hoje, o senhor falou da PAD, existe que organismo que a gente poderia indicar para que esses jovens pudessem ser recuperados, famílias e os jovens pudessem ser recuperados? Tem várias instituições, tem a Cristolândia e outros tantos. E a PAD, uma das mais antigas, de 1988, evangélica também, e que é especializada em tratar a família e o dependente químico. E ali nós estamos lá com 36 anos de experiência nessa área, né? E tanto na pesquisa como na clínica. E também tem agora o Instituto que nós fundamos, né, junto com outros colegas, trabalhamos em psicoterapia quântica, baseada na física quântica, para mostrar à família esse entrelaçamento pai, mãe, filho, tanto do ponto de vista emocional como espiritual, como harmonizar isso na família. E temos agora já formado mais de 14 especialistas, quer dizer, foi em 2004 até agora, temos praticamente 20 anos trabalhando para formar assistentes, né? Mas que tenham a mesma visão da gente, e não pegando a laço aqui, formando, né? Aqui do meu lado está o Wanda, né? Que é chamado Timóteo número 2, que fala a mesma linguagem, aprendeu, vivenciou, e hoje, por exemplo, ele é expert em terapia familiar e de criança, mas nessa área, atendendo dependentes químicos. Olha, deixa eu interferir um pouquinho aqui. Na prática, quando a gente descobre, alguém chega lá com apavorado porque o filho está usando droga e tudo mais, eu faço aquele projeto, aquele trabalho de regressão, é como o corpo de bombeiro. Quando o prédio está pegando fogo, o corpo de bombeiro não chega lá e joga água no prédio, é porque você vê onde é que está pegando fogo. E às vezes aquele fogaréu todo na família começou numa coisinha pequenininha lá embaixo, lá no início. Aí você vai lá, apaga aquilo, acaba o fogaréu todo. Pode levar 10 semanas ou alguns meses, mas você faz esse trabalho. Exatamente. Eu estou nisso há 45 anos. O primeiro centro de recuperação para dependentes químicos no Brasil, eu fundei lá no Rio de Janeiro, mas eu nem sabia que eu estava fazendo isso. E a minha denominação não aceitava que o Velozão aqui levasse para a igreja homossexuais viciados em droga, prostitutas, esses dependentes químicos naquela época viciados em drogas, para a igreja, sabe? Aí eu devo muito ao Roberto, ao Rivelino, ao Pelé, que me ajudaram muito. Aí televisão, Flávio Cavalcante, vocês imaginam assim, que você lembra do Flávio Cavalcante, Silvio Santos, eles me levaram no programa deles lá, de repente as portas se abriram para principalmente falar contra as drogas dentro das igrejas. Lamentavelmente, as drogas já entraram nas igrejas há muito tempo. Verdade. Eu queria pegar um gancho na palavra do Veloso. Eu fico pensando... Eu fiquei triste quando essa fala do Veloso agora, viu, meu pastor? Dá um ânimo aí do coração, porque... Não é que a igreja valida, mas que a igreja convive com essa realidade, convive. E ela precisa tratar, não tem como, né? São as suas chagas, são as suas idiosincrasias, seus problemas, e ela tem que tratar. Mas eu queria pegar um gancho aqui na fala dele, que eu fico pensando assim, em que essa decisão do Supremo Tribunal Federal beneficiou a nossa sociedade? Eu não conheço nenhum lugar no mundo em que as drogas mudaram a realidade de um país. Pelo contrário... Por favor, deixa eu interromper. Eu quero agradecer o STF ter feito isso, porque ele fez isso, e fazendo isso ele provocou o nosso reencontro aqui. Sem dúvida. Provocou essa grande revista que ia fazer esse debate aqui. Mas aí você olha para Los Angeles, um monte de gente, todo mundo no chão. Você vai para o Canadá, uma pessoa amiga minha, um dia desse foi para o Canadá, falou, pastor, eu estou horrorizado, eu estive no Canadá, as pessoas estão curvadas nas ruas, parecendo zumbis. Nos Estados Unidos, na Europa, e aí eu fico pensando, gente, essa decisão que nós tomamos, que para mim é um arrepio da sociedade, porque se essa decisão fosse colocada num plebiscito para a sociedade, jamais ela passaria. Por quê? Porque todo dia Veloso, eu, doutor Ulisses, você também, pastor Zé Neto, todo dia nós recebemos pedidos de mães, de pais desesperados, por favor, me ajude, tem uma vaga na Cristolândia, tem uma vaga lá no centro, todo dia, e eu fico pensando, nós estamos contribuindo para quê? Será que nós estamos validando as drogas? Será que nós estamos chancelando que isso realmente é bom e que as pessoas devem buscar isso? Eu, sinceramente, não consigo compreender isso. E alguns pastores, algumas pessoas falam, só Jesus na causa, vamos orar. Não, vamos enfrentar, cara. Vamos falar a verdade. Vamos usar um microfone desse, uma mídia dessa, com essa força toda, e vamos falar a verdade. Sim. Vamos mostrar a nossa incapacidade, como eu falei agora. É chocante isso que eu acabei de falar?
Mas eu estou vivendo isso há 500 anos. E eu acho que a igreja pode contrapor, mas a igreja também pode usar pessoas, né, do legislativo, pode usar pessoas do judiciário, pode usar pessoas do executivo para se contrapor a isso, para dizer, não é isso que nós queremos. Né? Nossa sociedade não precisa desse tipo de coisa. E uma outra pergunta, eu quero terminar aqui minha fala, irmão Zé Ernesto, mas eu fico pensando assim, quem é que vai se responsabilizar pelas consequências? O doutor Luiz colocou aí. Tem gente que vai fumar um cigarro, não vai ter problema. Mas tem gente que vai fumar, vai ficar transtornado, vai perder o senso de realidade, vai ficar com... Quem é que vai se responsabilizar pelos crimes, pelos estupros? E ainda tem um problema mais, pastor Evaldo, que é o seguinte, quando um pai, quer dizer, o STF liberou, como é que um pai vai dizer que não pode? Sim. Se há uma... E o pior, onde é que ele vai comprar? Quem vai vender? O Estado vai vender maconha? O Estado é que vai fornecer? O Estado é que vai gerir isso? Na Holanda o Estado fornece. Na Holanda, o Estado fornece. No Canadá, na zona vermelha lá. Na Suíça. Olha, vocês estão percebendo que não tem fim esse assunto. E não tem mesmo. Tá? Não tem fim. Muito longo. Não há, é muito longo. E eu quero só fechar com aquilo que o senhor colocou aqui. Quem será responsável pelas consequências dessa liberação? O Estado vai ser responsável? As famílias serão responsáveis? A igreja será responsável? Quem vai ser responsável pelas consequências? Que elas virão, não há dúvida. Nós vimos aqui, também do Dr. Ulisses, do Veloso, meu pastor, nós vimos aqui que, de fato, a situação está começando a ficar insustentável para todos. Não há saída, não há solução. Pelo contrário, a gente percebe que as coisas estão piorando. E aí, qual vai ser a resposta que a igreja vai dar daqui para frente? Essa resposta você pode dar para cada um de nós. Você faz parte da igreja, você faz parte desse problema e você faz parte da solução para que a nossa sociedade tenha, de fato, condições de viver e sobreviver de uma maneira muito mais tranquila. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Meu pastor Evaldo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelas suas opiniões. Tá? Deus abençoe lá na Batista da Praia da Costa. Amém. Jesus e Vida Verão está preparando aí para o ano que vem já. É verdade. Firme. Vai ser muito bom. Tá? Pastor Veloso, obrigado pela sua presença. Tamo junto. Tá? Pelas suas experiências. Tá? Merece mesmo um papo mais longo aí, principalmente para conhecer todas as suas experiências nessa área com essas pessoas. Esse programa não foi uma droga, né? De fato, de maneira nenhuma, pelo contrário. Tá? Meu doutor Ulisses, prazer enorme em revê-lo. Tá? Dá um abraço ao Roberto. Tá? Com muito prazer. Tá? E eu estive pregando lá na igreja dele há 2 semanas atrás, tá? Lá na Glória. Estava lá com ele. Mas é um assunto que não termina. Mas eu gostaria que você se preocupasse, que você orasse, mas que você agisse com o seu pastor, com a sua liderança, porque nós precisamos fazer com que alguma coisa mude em nosso país. Vamos fazer o seguinte, meu pastor, vamos começar agora de trás para frente? Eu, como sou mais velho, eu sou o último. Ah, o senhor mais velho. Eu estou com 89. É mesmo, cara? Vou para os 90. Eu faço 77 agora. Pois é. Quando eu tinha 12 anos, você nasceu. Então, o garoto aqui, vamos começar com o garoto, então. Mais junto. Tá. Eu quero dizer para você que está participando desse debate conosco, há 3 posturas que nós podemos ter. Nós podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo, nós podemos fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo e nós podemos interagir para a mudança. E eu quero convidar você para interagir para a mudança. Nós não temos que aceitar que a maconha seja necessária para as nossas crianças, para os nossos jovens, adolescentes e adultos. Não. Nós temos que nos levantar contra isso. Eu sei que o mundo jaz no maligno e eu sei que a tendência é ir piorando, mas enquanto estamos aqui, somos a voz dessa geração e nós precisamos fazer a diferença. Amém. Você tem a coragem de ser feliz, você não tem o direito de ser infeliz. Está com um problema em casa, na família, procura ajuda. Você vai me encontrar no Instagram, você vai encontrar todos nós aqui, temos Instagram, temos as nossas mídias. Procura, pede ajuda, não fica com medo, com vergonha de confessar os seus pecados, suas necessidades, não. Peça ajuda mesmo. Olha, as drogas existem, estão aí realmente matando as pessoas. Vamos chegar antes e nós estamos nos colocando à disposição para ajudar vocês. Que Deus te abençoe aonde quer que você esteja agora. Amém.
Esse assunto foi maravilhoso. Eu estou aqui participando com os colegas, ilustres colegas, e nas considerações finais eu tenho que dizer o seguinte: nós temos lá a nossa associação dedicada à psicoterapia quântica e à terapia familiar e crianças, englobando tudo e dentro inserido a dependência química, aonde preparamos profissionais para trabalhar nesta área específica. 80% da clientela é cristã e 20% aproximadamente são cristãos. E realmente, como disse o pastor Veloso e o pastor Bob, o foco é o mesmo, na abordagem é o mesmo, é a família. 90% do problema dos dependentes químicos estão na família. Por isso nós estamos dando muita ênfase em trabalhar com a família. Uma abordagem sem censura, uma abordagem como Jesus estivesse no nosso lugar. Cada terapeuta, se Jesus estivesse em seu lugar, o que ele faria com essa pessoa? E aqui eu retorno a minha palavra do pastor Veloso, do pastor Evaldo, e dizendo que nós estamos lá também na outra associação, que é a Associação de Prevenção, a APAD, né, de Vila Velha, muito conhecida aqui. Estamos lá desde 1988 também, nessa batalha. E eu termino dizendo o seguinte, que a vida é muito curta para quem serve bem o ideal. E nada podendo contra a verdade, são pela própria verdade. Essa batalha nós não perderemos, nós ganharemos. Como vocês viram, a igreja precisa fazer, como diz o pastor Evaldo, parte da solução. A igreja, ela tem que pregar as verdades eternas, sim. Ela tem que se preocupar com o pecado, sim, mas ela tem que se preocupar também em fazer com que nós, a sociedade, ela se volte e, de fato, viva para a plenitude daquilo que Deus criou a cada um de nós. Que Deus abençoe. Um grande prazer.